Imagine o cenário. O povo de Israel, há séculos, aguardava ansiosamente o Messias prometido. Um povo marcado pela escravidão, exílio e opressão, ansiava pela chegada do libertador. Eles tinham em mente o cumprimento de profecias, sonhos de restauração e uma esperança inabalável de que finalmente seriam livres. E então o Messias veio. Mas ele não foi recebido com júbilo. Pelo contrário, ele foi rejeitado, perseguido e crucificado. Por quê? Como o povo que tanto esperou pelo Salvador não foi capaz de reconhecê-lo? Hoje vamos explorar essa história, não apenas para entender os motivos da rejeição de Jesus por Israel, mas para refletir sobre como, muitas vezes, nós também rejeitamos o que Deus quer fazer em nossas vidas. Antes de seguirmos, quero te convidar a se inscrever no canal e deixar aquele like. Aqui, mergulhamos em histórias que não apenas informam, mas transformam. Junte-se a nós nessa jornada de reflexão e entendimento. A grande expectativa e a decepção. O povo judeu esperava um Messias que viria como um rei conquistador. Eles imaginavam um líder forte, que os libertaria do domínio romano, trazendo uma era de glória para Israel. Mas Jesus veio de forma completamente diferente. Ele nasceu em uma manjedoura, viveu como carpinteiro e pregava sobre amar os inimigos e dar a outra face. Ele não parecia o líder político que eles imaginavam. Quantas vezes nós também criamos expectativas de como Deus deveria agir? E quando ele age de forma diferente, nos sentimos decepcionados? A verdade que desafiava: Jesus não veio para agradar as massas. Ele veio para transformar corações. E para isso ele falou verdades que muitos não queriam ouvir. Ele denunciou o orgulho dos líderes religiosos, chamou a conversão e confrontou o legalismo. Ele trouxe uma mensagem de amor, mas também de arrependimento e mudança. Será que estamos dispostos a ouvir as verdades de Deus, mesmo quando elas nos confrontam? Ou preferimos nos agarrar ao que é confortável e familiar? A humildade que ofendeu. Jesus não buscava aplausos. Ele lavava os pés de seus discípulos, comia com pecadores e tocava os leprosos. Ele demonstrava que o verdadeiro poder está no serviço. Mas essa humildade confundiu e ofendeu muitos. Eles queriam um líder que se destacasse, não alguém que andava entre os marginalizados. Será que temos dificuldade em reconhecer o agir de Deus nas coisas simples? Será que nos esquecemos de que a grandeza de Deus muitas vezes se manifesta na humildade? O choque das profecias. As Escrituras previam tanto o sofrimento quanto a glória do Messias. Isaías falava de um servo sofredor, alguém que carregaria as dores e os pecados do mundo. Mas muitos judeus se concentraram apenas nas profecias de vitória. Eles ignoraram as passagens que falavam do sofrimento, porque não queriam acreditar que o Messias passaria por isso. Quantas vezes preferimos acreditar apenas nas promessas de bênçãos, esquecendo que Deus também nos chama a carregar nossas cruzes? O endurecimento espiritual. Havia também um endurecimento espiritual em Israel. Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo: quantas vezes quis reunir seus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23:37. Eles estavam tão focados em suas tradições e na expectativa de um reino terreno que não conseguiram ver o reino espiritual que Jesus trazia. Será que nossas preocupações com o mundo nos impedem de enxergar o que Deus está fazendo em nossa vida? A ameaça ao poder. Os líderes religiosos temiam perder sua posição. Eles viram Jesus como uma ameaça ao seu controle. Em vez de aceitarem o Messias, escolheram proteger seus interesses. Será que temos medo de perder algo ao nos rendermos completamente a Deus? Será que estamos dispostos a abrir mão de nosso orgulho para seguir a vontade dele? O medo do novo. Jesus trouxe uma nova aliança, uma nova forma de relacionamento com Deus. Mas o novo sempre assusta. Os judeus estavam tão apegados à lei e às tradições que não conseguiram aceitar essa mudança. Quantas vezes resistimos ao novo que Deus quer fazer em nossa vida, por medo ou apego ao passado? O rejeitado tornado pedra angular. Jesus foi rejeitado, mas ele se tornou a pedra angular da nossa fé.
O que parecia ser o fim foi, na verdade, o começo de uma nova história para toda a humanidade. Deus tem o poder de transformar rejeição em redenção. Será que estamos dispostos a confiar nele, mesmo quando tudo parece estar desmoronando? A missão universal. A rejeição de Jesus por Israel abriu caminho para que o evangelho fosse pregado aos gentios. O que parecia ser um fracasso era, na verdade, parte do plano soberano de Deus. Deus sempre tem um propósito, mesmo nas situações que parecem mais difíceis. Será que confiamos nele o suficiente para enxergar além do momento presente? A lição para nós hoje. Assim como Israel, também somos humanos, limitados e falhos. Muitas vezes rejeitamos o agir de Deus em nossas vidas porque não entendemos ou não queremos aceitar. Mas Deus, em sua infinita graça, nunca desiste de nós. Ele nos dá novas chances e nos chama a abrir nossos corações. Estamos dispostos a reconhecer Jesus em nossas vidas hoje, a aceitar o plano dele, mesmo quando é diferente do que imaginamos. Um Messias que não se encaixava nos moldes. O povo judeu esperava um libertador que cumprisse as expectativas de sua visão humana. Eles ansiavam por alguém que entrasse triunfante em Jerusalém, empunhando uma espada e expulsando os romanos. Porém, Jesus entrou montado em um jumento, simbolizando paz e humildade. Essa cena causou estranhamento e frustração. Como alguém tão simples poderia ser o escolhido de Deus? Ele não veio para atender às expectativas humanas, mas para cumprir um propósito celestial muito maior. Será que nós também limitamos Deus, esperando que Ele haja dentro dos nossos moldes e desejos? Estamos preparados para aceitar o plano dele, mesmo quando não faz sentido para nós? E há a diferença entre a glória terrena e a glória celestial. Jesus não buscava uma glória passageira. Ele veio inaugurar um reino eterno. No entanto, para muitos judeus, um Messias sem glória terrena parecia inaceitável. Eles queriam um rei visível, palpável, alguém que mostrasse poder imediato. Mas Jesus mostrou que o verdadeiro poder está no amor, na entrega e no sacrifício. Sua coroa foi de espinhos, não de ouro, e seu trono foi uma cruz. Será que estamos focados demais na glória do mundo, esquecendo-nos da eternidade? Será que valorizamos o que realmente importa, ou nos perdemos nas distrações deste mundo? O peso da tradição. Israel estava preso às suas tradições e interpretações das Escrituras. Eles haviam criado uma imagem fixa de como o Messias deveria ser. Quando Jesus desafiou essas tradições, ele foi visto como uma ameaça, não como um salvador. Essa rejeição foi fruto de um coração fechado, incapaz de perceber que Deus estava fazendo algo novo. Quantas vezes nossas próprias tradições e crenças nos impedem de enxergar o que Deus está fazendo? Será que estamos abertos para que Ele nos surpreenda? A incompreensão do sofrimento. Para os judeus, o sofrimento era visto como sinal de maldição, não de salvação. Por isso, a cruz era um escândalo. Como o Messias poderia ser alguém que sofreria e morreria de forma tão humilhante? Eles não entenderam que Jesus veio justamente para carregar o sofrimento da humanidade, vencendo o pecado e a morte de uma vez por todas. Será que compreendemos o valor do sofrimento em nossa vida? Será que enxergamos que Deus pode usar até mesmo nossas dores para nos moldar e nos aproximar dele? A rejeição do amor radical. Jesus pregava um amor que rompia barreiras. Ele acolhia pecadores, conversava com samaritanos e estendia a mão aos marginalizados. Esse amor incomodava, pois desafiava os preconceitos e a mentalidade exclusivista de muitos judeus. Para eles, o Messias deveria reforçar suas tradições, não quebrá-las. Mas Jesus mostrou que o coração de Deus é para todos, sem exceção. Estamos dispostos a aceitar o amor de Deus, mesmo quando Ele nos desafia a amar aqueles que julgamos indignos. A incredulidade apesar dos milagres. Mesmo após tantos sinais e maravilhas, curas, multiplicação de alimentos, controle sobre a natureza, muitos judeus continuaram a duvidar de Jesus. Eles pediam constantemente por mais provas. Isso revela um coração endurecido, incapaz de ver o óbvio.
A questão não era falta de evidências, mas falta de fé. Quantas vezes também exigimos sinais de Deus, enquanto ignoramos os milagres que já aconteceram em nossas vidas? Será que nossa incredulidade está nos cegando? O medo de perder o controle. Os líderes religiosos viam Jesus como uma ameaça ao seu poder. Suas palavras atraíam multidões. Seu amor desafiava o sistema, e suas ações expunham a hipocrisia deles. Por isso decidiram rejeitá-lo. Não por falta de evidências, mas por medo de perder o controle. Será que estamos tentando controlar nossas vidas, ao invés de entregar tudo nas mãos de Deus? Será que nossa resistência em obedecer é fruto de medo de perder algo? A proximidade que não gera reconhecimento. Jesus viveu entre eles, caminhou por suas ruas, ensinou em suas sinagogas. Ele estava tão próximo, mas ainda assim foi rejeitado. Isso nos mostra que estar perto de algo não significa entendê-lo. A proximidade não garante reconhecimento. Será que estamos próximos das coisas de Deus, mas distantes do coração dele? Será que conhecemos Jesus apenas de ouvir falar, mas não o conhecemos de verdade? O impacto da cruz no silêncio. A rejeição de Jesus culminou em sua crucificação. Para os judeus, aquele momento parecia o fim, uma confirmação de que ele não era o Messias. Mas na cruz, Deus estava realizando o maior ato de amor da história. No silêncio de sua morte, ele estava vencendo o pecado e nos reconciliando consigo. Quantas vezes Deus está agindo em silêncio enquanto pensamos que ele nos abandonou? Estamos dispostos a confiar no que não podemos ver? A redenção da rejeição. Mesmo com a rejeição de Israel, Deus não os abandonou. Ele sempre teve um plano para redimir seu povo. A rejeição abriu as portas para que o Evangelho alcançasse o mundo inteiro, mostrando que Deus transforma até mesmo a dor em propósito. Deus nunca desiste de nós. Mesmo quando falhamos, Ele continua nos chamando, oferecendo graça e restauração. Estamos prontos para dizer sim ao seu chamado hoje? A rejeição de Jesus por Israel não foi o fim da história. Pelo contrário, foi o início de um plano grandioso que alcançou o mundo inteiro. E hoje, essa história nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos. Será que também estamos rejeitando Jesus em áreas de nossas vidas? Será que nossas expectativas, medos ou orgulho estão nos impedindo de viver o melhor de Deus? Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa reflexão. Deus está sempre presente, nos chamando para mais perto. Que possamos ouvir sua voz e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui.